Olá, saudações. Esse vídeo aqui tende a ser um suporte a mais para que se entenda o conteúdo que está sendo ministrado nas aulas do segundo ano do ensino médio. O tema geral, no caso, ele tem o título de tornar-se indivíduo, e basicamente eu estou batendo muito na tecla das questões da liberdade, como ela se apresenta através de alguns pensadores. Especificamente, esse aqui, no caso, ele tem a contribuição do Habermas, mas ele vai dialogar com o conceito de modernidade e de algumas contribuições feitas pelo Max Weber e pelo Karl Marx. Fiz a opção aqui, no caso, de utilizar uma apresentação através do PowerPoint para ver se ela se torna mais didática, para que a gente não se perca muito em devaneios. Bom, dentro dessa apresentação que está sendo colocada para vocês, gente, eu começo com uma citação de um poeta chamado T.S. Eliot sobre outro poeta chamado Charles Baudelaire. A importância significativa do Baudelaire se dá na maneira como ele começa a retratar determinados sujeitos dentro da cidade. Significa que, dentro da dinâmica da modernização, da modernidade, que geralmente ela é vista de uma forma negativa, pejorativa dentro da área das ciências humanas, ela versa sobre a seguinte característica: há um desenvolvimento muito grande no século XIX, condicionado principalmente por causa das evoluções de cunho político e de cunho tecnológico. E esse impacto ele pode ser visto de uma forma positiva, ou seja, vivemos melhor através dessa tecnologia e nesse sentido parece que o homem, a partir desse tipo de conhecimento, ele consegue tudo, ele pode modelar a realidade da maneira que lhe convém. E existem algumas perspectivas que são negativas. Essas perspectivas negativas têm relação direta da maneira como as pessoas vão viver. Então significa que parece que a melhora, quando ela se dá, não se dá para todos. Vários pensadores trabalharam essa dimensão de você pegar esses novos sujeitos e colocar ele dentro de um aspecto literário, de um aspecto narrativo. Ou seja, o olhar daquilo que tem que ser narrado, daquilo que tem que ser descrito ou contado, ele começa a se deslocar para determinados tipos de sujeitos que parecem que antes eles não apareciam dentro de um contexto narrativo. Ou seja, se havia uma história que seria feita, que deveria ser contada, muito possivelmente se contaria a partir de uma perspectiva, e vários outros sujeitos, várias outras perspectivas desses sujeitos, elas não seriam contempladas. Então, literatos, né, escritores como Goethe, como Stendhal, como Charles Dickens, eles conseguem, no caso, dar uma nova roupagem para essas narrativas. E nisso, você mostra a cidade dentro de um aspecto, de um espectro muito mais dinâmico, muito mais plural e muitas vezes caótico. Tá? Diz o Eliot a respeito do Charles Baudelaire: não é apenas no uso de imagens da vida comum, não apenas nas imagens da vida sórdida de uma grande metrópole, mas na elevação dessas imagens a uma alta intensidade, apresentando-a como ela é, e não obstante fazendo com que ela represente alguma coisa além de si mesma, que Baudelaire criou uma forma de alívio e expressão para outros homens. A cidade pulsa, e ela pulsa de várias áreas, de vários tipos de lados. E essas pulsões elas vão se tornar cada vez mais contundentes dentro desse processo que a gente chama de modernidade. Então, isso é a linguagem que a gente vai começar a destacar sobre a maneira como ela pode expressar a forma de participação das pessoas. E aí, a manifestação dessa liberdade. Parece que essencialmente o componente que vai definir isso, ele tem na estética o seu principal aporte. A imagem que é oferecida para vocês, primeiramente, ela é do Basquiat. Não é essa imagem, mas essa aqui é uma delas. Uma leitura assim prévia, ela mostra uma situação caótica, tem muito contraste, e basicamente parece que é isso, né? O que talvez será que ele quis dizer quando ele pintou essa obra? Isso tem uma relação direta, parece realmente com a vida urbana, bem contemporânea nossa. E o Basquiat ele é contemporâneo, ele é dos anos 80, dos anos 90. A interpretação de qualquer tipo de obra ela está relacionada diretamente à quantidade de informação que a gente possui. Então, às vezes não é que uma obra em si ela sirva unicamente para combinar com o sofá que você tem na sala. Às vezes ela quer dizer muita coisa. Então, a busca de informação ajuda a entender o que uma pessoa quis dizer. Não significa que, de fato, a gente vai entender tudo o que ele quis dizer. A interpretação nossa ela pode ser equivocada. Mas, bem ou mal, às vezes as linguagens que são expressas pode ser através da pintura, a arquitetura, a escultura, a música, a poesia, a literatura,
eles têm nesse viés da capacidade de sempre dizer alguma coisa, de estabelecer uma comunicação, querer dizer algo, mas aí que está. Alguém tem que interpretar esse algo. Caso talvez eu careça dessas informações, aquilo que o outro diz para mim ou vai ser reduzido ou vai ser mudo. Ou seja, basicamente é como se nada tivesse acontecendo quando a gente estivesse diante de algum tipo de obra, como por exemplo essa obra do Basquiat. Entendendo um pouco a respeito daquilo que é a vida do autor, daquilo que ele busca retratar, do contexto no qual ele vive, geral, não só dele, mas no qual ele está inserido, ajuda com que essas informações se tornem mais claras. Só que também tem outras formas da gente trabalhar isso aí. Um filósofo espanhol chamado José Ortega y Gasset, ele escreveu um livro chamado A Desumanização da Arte. E uma das características que ele vai colocar nesse livro, que ele vai pontuar nesse livro, é que muitas vezes essa dificuldade que a gente tem de interpretação, de acreditar realmente ou que é uma obra de arte ou que não é, ele tem a ver com um discurso que muitas vezes foi elitizado. Então, aquilo que para mim se assemelha a um tipo de realidade que me ensinaram a ver como realidade, passa a ser considerado como obra de arte e outra coisa como uma espécie de obra marginal, ou seja, ela pode ser tudo, mas arte ela não é. Para, no caso, evidenciar bem esse tipo de contraste, aqui a gente tem uma pintura do Leonardo da Vinci. Mesmo que você possa retratar, por exemplo, numa obra como essa, Santos, que no final das contas parece também estar, às vezes, um pouco distante da nossa realidade, ele parece ser mais fiel àquilo que a gente vive do que uma obra como aquela. Mas aí que está. Conforme, no caso, a dinâmica desse sujeito ela começa a se tornar cada vez mais incidente e contundente, e conforme a gente começa a entender e participar desse tipo de comunicação, aquele tipo de arte começa a se aproximar, tanto quanto esse. Então não é uma questão de você dizer o que é arte ou o que não é arte, mas de você tentar entender o que elas querem dizer como elemento de comunicação. Então, dentro dos contextos, pessoas procuram retratar o que elas vivem, o que elas sentem, o que elas querem expressar. A capacidade da gente entender pressupõe esse diálogo. Então, esses novos sujeitos que começam cada vez mais pulsar dentro da cidade, nessa cidade sórdida que é feita de todos os elementos, seja daquele que no caso mostra principalmente o sorriso mais claro, o sorriso mais branco, ela também vai mostrar aquele sorriso que talvez não tenha dente nenhum. Todos compõem o mesmo ambiente. Para evidenciar isso de outra maneira, também selecionei um vídeo, um pequeno recorte de um vídeo, onde ele mostra a evolução de alguns gêneros musicais ao longo do tempo, principalmente no mercado fonográfico norte-americano. Os anos são colocados, na verdade, o vídeo ele começa a fazer uma narrativa a respeito desse tipo de mudança a partir do início do século XX, e ele vai até 2012, eu acho que é 2012 mesmo. Dá uma olhada nos gêneros musicais que nós temos aí: house, pop, rock, techno, pop, eurodance, punk, indie rock, hard rock. Isso é como um movimento estético no campo das artes, no campo da literatura, no campo da escultura. Todas elas são manifestações de formas de comunicação. Cada qual parece que possui um tempo. Porque o que esse vídeo ele vai mostrando? Como alguns gêneros musicais se tornaram, por exemplo, extremamente populares de uma época e parece que em outras épocas simplesmente eles desapareceram. Então, não significa que eles deixaram de existir, mas existe uma característica de mudança. O que relaciona essa mudança? Talvez o que relaciona essa mudança seja exatamente os processos de transformações no qual nós estamos inseridos. Então significa que a sociedade, ela se transformando, a percepção sobre a sociedade, ela muda. E aí eu expresso ela de forma distinta. Por isso que surgem tantos tipos de linguagens. Cada vez mais essas linguagens são muito amplas, são cada vez mais múltiplas. Então significa que aquilo que a gente talvez acredita numa situação em que algo, por exemplo, é definitivo, ou que deveria haver, por exemplo, um retorno para uma forma mais ideal, muito provavelmente isso é uma ideia meio equivocada. Isso aqui é um caminho sem volta. Quer dizer, a pluralidade tende a ser talvez a nossa grande maior característica a partir de todos os tempos, a partir de agora. Então, dentro da apostila, o que a gente começa a trabalhar? Começa a se desenvolver o conceito de modernidade. Aí, numa das citações que está dentro da apostila, diz o seguinte: por modernidade eu entendo o efêmero, o contingente, a metade da arte cuja outra metade é eterna e imutável. Essa frase ela é do Baudelaire. Mas o que ela quer dizer? Que é possível perceber alguma coisa que talvez consiga representar muito bem o meu tempo, só que esse meu tempo muda muito rápido. Dois pensadores, no caso, vão mostrar isso aí. Uma perspectiva positiva e o outro uma perspectiva um pouco mais com o pé atrás, mais negativa. Quem vai, no caso, apresentar a perspectiva positiva é o Marx,
Quem, teoricamente, vai apresentar uma visão um pouco mais pessimista é o Weber. Mas as duas visões, elas se desenvolvem a partir dentro de um contexto. Qual o contexto? De que a vida urbana, ela pulsa muito mais forte. Dois elementos, e aí no caso já citado antes, são o perfil no qual se desenvolve isso, principalmente dentro da Europa Ocidental. Temos a Revolução Francesa e todos os impactos provocados pela expansão da Revolução Industrial. Então, significa que a vida ela se transformando dentro de características que estão relacionadas ao capitalismo, aos valores de uma determinada classe social, que é a burguesia, só que isso que parece que emana de um único grupo, isso parece que não vai permanecer no tempo. Novos agentes, principalmente aqueles que emanam da classe trabalhadora, começam a gritar também dentro desse processo. Mas não vai ficar só numa oposição entre aquilo que é a burguesia ou aquilo que é o proletariado. Você vai ter manifestações cada vez mais amplas. Mas é dentro desse contexto que essa pluralidade e essa possibilidade de ação que ela começa a se fazer. As liberdades civis, elas, mesmo que sejam reduzidas no começo, elas começam a ser discutidas do ponto de vista público a partir da Revolução Francesa. A Revolução Industrial, ela permite a ideia de acesso e de transformação da vida a partir daquilo que seja a aquisição de bens, daquilo que seja a capacidade de trabalhar e de produzir riqueza, ou de não ter acesso a ela, no caso, dá essa dinâmica de transformação. Então, os estratos sociais, eles se mobilizam muito mais intensamente. Então, viver a modernidade é voltar-se para o futuro. E nessa perspectiva, parece que sempre o novo vai ser construído. E esse novo dentro de uma perspectiva muitas vezes positiva. Ou seja, o que é hoje é uma situação que talvez ela possa ser melhorada. E ela vai ser melhorada pelos meios e os instrumentos que os homens possuem para poder, no caso, agir sobre a própria realidade. Então, a cidade, dentro dessa dinâmica, ela sempre vai ser aprimorada. E isso é o que está sendo discutido aqui. Tá? Então, teóricos que são apresentados. O Marx ele vê o movimento positivo da história. Uma das expressões dele, talvez a frase mais clássica, mostra essa questão dessa dinâmica de uma coisa que eu acredito hoje, ele já ter se transformado posteriormente. Mesmo que ele possa relacionar isso diretamente à égide do capitalismo, né, tudo que é sólido desmancha no ar, ou seja, todas as minhas crenças hoje, elas podem, no caso, ruir, cair por terra, e novas crenças irão surgir, ela, na verdade, está falando também a respeito do mecanismo de produção. A produção ela tem que constantemente se reinventar, e até, no caso, isso configura uma espécie de neurose dentro do sistema capitalista. Há uma concorrência muito grande. Então, por exemplo, uma pessoa que possui uma fábrica e produz um produto a partir de uma determinada técnica, ele tem que estar atento para que, conforme há um processo de modernização da tecnologia, se ele não implementar, ele pode perder a corrida, por exemplo, por mercado de consumo. Então, por isso, ele tem que estar constantemente se reinventando. Só que, do mesmo jeito que você tem isso, por exemplo, nessa questão da transformação provocada pela forma como é produzido um tipo de sistema, isso tem a ver com a perspectiva que ele tem pela história. A história, para ele, é a história da luta de classes. Então, o que faz isso ser positivo? Que essa luta ela se torna cada vez mais contundente e que dentro desse movimento da história vai se chegar de uma sociedade capitalista para uma socialista e depois para o comunismo. Então, dentro da crença dele, isso é bom, isso não é ruim. Então, a luta ela vai se tornar mais evidente. E, teoricamente, esses tipos de desvios que possam existir numa sociedade capitalista, gradativamente elas vão se transformar pela ação da classe trabalhadora, do ponto de vista da revolução que tem que ser feita. Tá? Já o Weber, a visão dele é um pouco mais pessimista. Para se entender, por exemplo, essa ideia que está sendo colocada aqui, uma citação que também é extraída do texto, que diz o seguinte: o processo de racionalização leva à perda de sentido, na medida em que o conhecimento torna-se cada vez mais técnico e especializado. No mundo do trabalho, perde-se a visão do todo. Aqui um parentesco muito grande com a visão de alienação elaborada por Marx. O Weber, por exemplo, vai falar a respeito da burocracia. A burocracia que, teoricamente, ela deveria dar uma eficiência melhor, por exemplo, na vida cotidiana, no aparato, na relação dos indivíduos com o Estado, com as instituições do Estado, elas, basicamente, em vez de dar essa condição de liberdade, elas acabam aprisionando mais. Uma obra literária que evidencia muito bem isso, ela vem de um escritor chamado Franz Kafka, na obra chamada O Processo. Então, essa prisão, essa amarra, ou seja, em vez de a gente conseguir, parece que agir de uma forma mais plena, cada vez que a gente está com a nossa liberdade, com as nossas possibilidades de ações mais controlada, mais cerceada. Como é que a gente pode mostrar isso? Essa imagem aí mostra talvez essa perspectiva, e essa perspectiva em si, ela está relacionada diretamente ao Weber.
Ou seja, cada vez mais parece que nós estamos nos tornando produtos, nós estamos sendo reificados. Aquele processo parece que de aprimoramento, de evolução e de transformação, ela culminaria num código de base, ou seja, o ser humano dentro da sua liberdade, ele gradativamente acaba se transformando num produto, tá? Ou seja, consumimos a nós mesmos. Outro pensador que não necessariamente está na apostila de vocês, que vai lidar com essa questão da modernidade, que dialoga muito com Baudelaire, é um pensador chamado Walter Benjamin, também pertencente a uma escola chamada Escola de Frankfurt, do qual emana o Habermas. A tela que está colocada aí, ela chama Ângelos Novos e é de um pintor chamado Paul Klee. Basicamente, o que ela busca retratar? É o anjo do progresso. Então, o progresso ele vai caminhando e, nesse sentido de melhora, muita coisa vai ficando para trás. O que ficam para trás são as pessoas, são as aspirações, são os sentimentos, são os valores. Então, muita coisa, em vez de ser trabalhada e que deveria, às vezes, ser considerada dentro desse processo, desse progresso que aprimora a sociedade, que aprimora a maneira de se viver, parece que ela é extremamente, às vezes, mais negligente do que competente em trabalhar essas questões. Por isso, a modernidade mais deixa corpos para trás do que talvez possa produzir um bem-estar para a sociedade. É só olhar para aquilo que você vive hoje e você pode considerar o que talvez o avanço da tecnologia, várias tecnologias, elas podem trazer de positivo e elas podem trazer de negativo na maneira como a gente vive. Tá? Então, a modernidade está se convertendo em uma nova forma de exploração, em vez de contribuir para a emancipação do homem. Ou seja, estamos cada vez mais presos, mas cada vez mais sendo produtos daquilo que nós mesmos produzimos. Ou seja, tornamos-nos escravos. Sobre a escola de Frankfurt e sobre a contribuição do Habermas. Segundo Habermas, tanto a exaltação da modernidade quanto a crítica a ela se faziam por meio do paradigma da produção, ou seja, considerando-se basicamente o impacto da organização econômica sobre os indivíduos. Assim, tanto a ciência quanto a técnica estariam a serviço da economia, instrumentalizadas sob a forma de mecanismo de administração e de controle. Só para vocês verem como que funciona a lógica que justifica, por exemplo, a tomada de decisões. Esse tipo de lógica, muitas vezes ele vai estar mais amparado dentro de uma narrativa que é científica do que talvez ela possa ter outros tipos de paradigmas. Por exemplo, uma perspectiva mais humanista. Esse tipo de paradigma é lógico, dentro de uma sociedade capitalista, ele tem que estar orientado a um fim. E geralmente o fim é o lucro, é o ganho. Mesmo que você possa falar que esse ganho depois ele possa ser distribuído, a questão é que muitas vezes isso não fica tão evidente do ponto de vista prático. Mas o fato é, há uma razão que orienta as pessoas agora a que para alcançar determinados fins, alguns tipos de artifícios, algumas ações, elas têm que ser tomadas. Esse tipo de justificativa da ação, principalmente amparada dentro de uma narrativa científica, de uma narrativa técnica, é chamada de razão instrumental. Isso é uma das contribuições do Habermas. Essa razão instrumental ela é muito comum dentro da nossa sociedade, mas ela ainda é aquilo que emana de um determinado setor, dizendo o que os outros setores, o que os outros organismos, o que os outros sujeitos devem ser e como eles devem se comportar. Mas esse tipo de narrativa não esgota a sociedade. E por isso, essa sociedade que pulsa, ela busca novos mecanismos de expressão. E aí volta lá no Basquiat. O que o Basquiat é? Um desses mecanismos de expressão. O que o funk é? O que o rap é? O que é uma literatura, por exemplo, como Quarto de Despejo sendo colocada para as pessoas lerem? O que é escutar Racionais MC? Isso colocado como, por exemplo, uma lista para você ter como fundamento para prestar um vestibular. A hora que a gente pega esses instrumentos, a gente vê essa condição da cidade. Então, não é só uma linguagem erudizada, que, no caso, vai povoar o que deve ser o mundo, mas, no caso, vários tipos de linguagem que dizem o que deve ser o mundo. Para o Habermas, tem que haver, no caso, o apreço a essas várias linguagens. E é isso que vai permitir, por exemplo, que a própria ideia de liberdade ela se constitua. Então, para fechar, ao corrigirmos a linguagem evitando rótulos e termos pejorativos, estaríamos, na verdade, ampliando os direitos e as oportunidades de indivíduos que são objetos dessas denominações. A nova linguagem, fundada no emprego de temas escolhidos ou aceitos pelos grupos envolvidos, passou a ser chamada de politicamente correta. O politicamente correto é muito mal visto para alguns segmentos e é muito bem-vindo para outros segmentos.
Basicamente, qual que é a ideia do politicamente correto? É a ideia de eu poder dizer aquilo que eu sou. Então, eu coloquei dois exemplos básicos para vocês. Um reafirmando isso e o outro negando isso. Então, a hora que a gente pega, por exemplo, essa imagem que está à nossa esquerda, ela mostra exatamente a ampliação que houve a respeito dos grupos, por exemplo, que tem, na maneira como eles se veem, do ponto de vista do desejo e do ponto de vista de poder expressar esse desejo, como eles se autodefinem, como eles, no caso, buscam dizer aquilo que eles são. E a tendência sempre é que isso amplie. Então, se eu pegasse talvez alguns tempos atrás, alguns 5, 6 anos atrás, apareceria, por exemplo, LGBT. Tá? Hoje não. Hoje a gente já tem LGBTQIA+, ou seja, pensa-se que isso não para. Então a tendência é sempre incorporar. Eu quero dizer o que eu sou. Em compensação, a gente, no caso, já tem uma outra visão que é um pouco mais questionável a respeito desse mecanismo de possibilidades de expressão, que pode ser traduzido hoje com termos como mimimi, tá? Mas bem ou mal, é uma visão e ela tem que ser entendida. Entendida, às vezes, até para ser combatida. Quer dizer, se eu não puder dizer o que eu sou, quem pode, né? Então, mamãe, o que é politicamente correto? Abrir mão de sua opinião para agradar um bando de imbecis sensíveis. Então, se por acaso eu acho que eu não devo ser chamado por um tipo de expressão e que eu acho que outra expressão se adequa melhor àquilo que eu sou, eu não acho que cercear esse direito seja uma condição correta. Aí você poderia afirmar, ora, mas se você quer se dizer de uma determinada maneira, eu também posso me expressar de uma outra maneira. Mas aí a questão básica é, se você quiser se autodefinir, sem nenhum problema. Agora, se você quiser definir o outro, você pode com certeza ter em mente que, no mínimo, ele pode se indignar, ele pode não gostar. Então, dentro desse mecanismo, é através do auto-reconhecimento de si e da capacidade de expressão que se começa a se aproximar a ideia da liberdade junto com as linguagens que, no caso, emanam do nosso corpo social. Bom, não sei até que ponto que isso se tornou tão claro, espero ter ajudado. Qualquer dúvida em relação à maneira como foi feita a expressão desse texto, questionem. Tá? Um abraço, gente, juízo, e estamos aí. Até uma próxima.